Olá, estudantes de medicina, tudo bem? Meu nome é João Bertotti, sou aluno da São Leopoldo Mandic e hoje eu vou falar um pouco sobre gasometria com vocês e mostrar alguns exercícios para a gente se situar bem no assunto. Bom, gasometria é um exame realizado em hospitais em pacientes em situações graves, feitos por uma amostra de sangue, geralmente pela artéria radial, que permite a gente quantificar pH, pressão de CO2, oxigênio, dentre outras coisas dentro do sangue do paciente. Bom, para começar, vamos falar sobre os valores de referência. A primeira coisa que a gente sempre tem que analisar numa gasometria é o pH. O pH normalmente se compreende entre 7,35 e 7,45. Abaixo disso, quando nós temos uma situação de acidemia no sangue, nós temos uma acidose respiratória ou metabólica. E acima de 7,45, nós temos uma alcalemia do sangue, que geralmente reflete numa alcalose metabólica ou respiratória, que nós já iremos diferenciar. A pressão de gás carbônico geralmente fica entre 35 e 45, tendo 40 como referência, milímetros de mercúrio. E o bicarbonato, que é o HCO3, é entre 22 e 26, tendo 24 como referência. Dentro disso, nós podemos ter diversas doenças, diversas condições sanguíneas, patológicas, na acidose e na alcalose. Vamos falar primeiro da acidose. A acidose respiratória, ela ocorre de acordo com a pressão de gás carbônico dentro do sangue. O gás carbônico é ácido, então quando ele se eleva no sangue, nós temos uma situação de acidose. Essa acidose respiratória pode ser tanto aguda quanto crônica. O que vai diferenciar elas? Bom, primeiramente, as duas vão ter o pH baixo e as duas vão ter a pressão de gás carbônico alta. A diferença entre elas é que na aguda o corpo não vai ter compensado ainda, então teremos o bicarbonato normal. Por isso que nós temos ali a proporção de 10 para 1. A cada 10 dígitos aumentados da pressão de gás carbônico, aumenta um só de bicarbonato, que é a lei de Wingers, que a gente chama. E quando a gente fala da fase crônica, o aumento de 3 dígitos da pressão de gás carbônico aumenta em um bicarbonato, ou seja, o bicarbonato será mais alto para compensar justamente essa acidose respiratória crônica. Quando a gente fala de acidose metabólica, o agente que está causando essa acidose não é mais o gás carbônico, estamos falando do bicarbonato. Quando o bicarbonato está baixo, ele diminui o pH do sangue, gerando essa acidose, que pode estar compensada ou não compensada. Quando ela não está compensada, nós teremos esse bicarbonato baixo com a pressão de gás carbônico normal, vai se manter ali, e quando ela está compensada, a pressão de gás carbônico, que é o agente ácido, vai estar baixa justamente para tentar compensar essa acidose. Bom, já falamos de quando o pH está baixo. Vamos falar um pouquinho de alcalose agora. Alcalose é quando a gente tem um pH alto no sangue, que, novamente, pode ser por uma causa respiratória ou metabólica, ou seja, envolvendo o gás carbônico ou o bicarbonato. Quando a gente fala de uma alcalose respiratória, o agente culpado é o gás carbônico. E se é uma alcalose, o gás carbônico sempre vai estar baixo. Então, em ambas, teremos um pH alto com gás carbônico baixo. Mas o que diferencia a aguda de uma crônica, novamente, é se isso compensou ou não, Que seria, na aguda, o bicarbonato vai estar normal, não vai ter compensado ainda, e na crônica o bicarbonato vai estar também baixo. Por isso temos a proporção de 5 para 1 e 2 para 1. Já na alcalose metabólica, nós sabemos que o agente é o bicarbonato agora, não o gás carbônico. Se é uma alta alcalose metabólica, o bicarbonato vai estar alto junto com o pH. Se tiver compensada, o gás carbônico também vai estar alto. Se não tiver, ele vai estar normal. Simples, Vamos aplicar um pouquinho de exercício para ver? Importante. O onion gap é as medidas que também vemos numa gasometria, que envolve o sódio, o cloreto e o bicarbonato. O onion gap é o sódio subtraído do cloreto somado ao bicarbonato. As alterações do onion gap, quando ele está abaixo de... Geralmente o limite é entre 8 e 12. Quando ele está abaixo de 8, que é muito raro, a gente está falando de quadros de hipoalbuminemia. E quando ele está elevado, geralmente são quadros de cetoacidose diabética, acidose lática, insuficiência renal ou intoxicação por metanol. Mas são casos extremamente raros. Vamos para o nosso primeiro exercício. O pH é a primeira coisa que a gente analisa. Ele está 7,5. Isso indica uma alcalose. Agora nós precisamos saber se ela é metabólica, respiratória e, seja esse o caso, aguda ou crônica, compensada ou não compensada. Então vamos lá, temos uma alcalose. A pressão de CO2 está 48 acima do normal e o bicarbonato também está acima do normal.
Sabendo que temos uma alcalose, sabemos que logo o agente que causa isso é o bicarbonato, porque se fosse o gás carbônico seria uma acidose. E temos que o bicarbonato está bem elevado, assim como a pressão de gás carbônico, que já está compensando. Então, por isso, nós estamos falando de uma alcalose metabólica compensada, certo? Nosso segundo exemplo de hoje, o pH está 7,35, no limite inferior, já dá para falar que é uma acidose, né, pessoal? Vemos a pressão de CO2 que está 55, acima do limite superior, e vemos que o bicarbonato também está aumentado, mas levemente. Bom, sabemos que é uma acidose, sabemos que ela é respiratória por conta do aumento do CO2 e temos que ela é crônica, porque o bicarbonato aumentou um pouquinho já para tentar compensá-la. Bom, espero que vocês tenham gostado, mostrei 2 exemplos práticos de como funciona tudo isso e até a próxima aula. Muito obrigado.